Esse vídeo é sobre as verdades dos investimentos atrelados a percentuais do CDI. Tem questões aqui que são importantes de saber antes de você fazer esse tipo de investimento. Já de cara eu te pergunto se você sabia que 102% do CDI é o necessário para você ter a remuneração da taxa Selic. Isso sem considerar que você não está emprestando para o governo, você está emprestando para um banco. A garantia de você receber seu dinheiro de volta emprestando para o governo e receber seu dinheiro de volta emprestando para um banco é bem diferente e isso é precificado, é sempre uma questão de risco e retorno. E aí uma das primeiras questões é que você tem que saber que o CDI está sempre abaixo da taxa Selic. A Selic hoje está lá em 5,25 e o CDI está a 5,15. Normalmente ele está o 0,1 ponto percentual abaixo, isso é normal, é tradição. E isso a gente consegue explicar de uma forma bem simples. Como é que funciona a taxa do CDI? É uma taxa que baliza os contratos dos bancos com os próprios bancos para fechar o seu caixa no final do dia. E o que acontece? Quando o Banco Central vai lá e define uma taxa Selic, como hoje a meta é 5,25, ele está definindo que ali no mercado onde os bancos fecham o seu caixa, ele vai emprestar 5,25. Então, o banco que precisa fechar o caixa consegue olhar para o Bacen e pegar emprestado a 5,25. Claro que isso ele faz um cálculo aqui diarizado e não anualizado. E aí, para que outros bancos consigam emprestar, eles precisam emprestar numa taxa mais barata. Por isso que o CDI está sempre abaixo da taxa Selic, porque quando o Bacen coloca as cartas na mesa e diz que vai emprestar a 5,25, ninguém consegue dizer que vai emprestar a 5,50, porque o Banco Central tem um caixa aí praticamente ilimitado para fazer esses empréstimos. Então a primeira coisa que está dita, CDI está sempre aí 0,1 ponto percentual tradicionalmente, né, abaixo da Selic. Então você precisa de 102% do CDI num investimento aí como um CDB. Você precisa de 102% do CDI para ter a rentabilidade da taxa Selic. Só que aí vem a questão, os CDBs normalmente estão na casa de 110, 120%, porque eles precisam ser atrativos. E você considerando que pode emprestar dinheiro para o governo, que você tem certeza que vai te pagar garantia soberana aqui do Brasil, e você analisa emprestar para um banco, de repente até um banco que você não conhece, o risco é bem maior. Então, por isso, para ser atrativo os CDBs, eles têm remunerações que acabam batendo a remuneração da taxa Selic. E aí um ponto muito importante, você tem lá um investimento que é pré-fixado, está escrito que você vai ter uma rentabilidade de 7% no ano. Você comparar isso em termos de percentual do CDI é um problema e eu vou te mostrar aqui na minha tela agora por que isso é um problema. Veja bem, aqui nós temos o CDI a 5,15% ao ano. A gente vira e fala, beleza, eu vou ter 7% ao ano, no investimento aqui num CDB, né? Um CDB normal, só que é pré-fixado 7% ao ano. Olha o que acontece. Se você faz a conta aqui, você vai ver que 7% em relação ao 5,15 é 135% do CDI. Beleza, 135% do CDI. Você vai ter essa rentabilidade sempre neste percentual em relação ao CDI? Muito provavelmente não. Por quê? Porque você tem um investimento que é pré-fixado em 7%, e o CDI pode oscilar. A gente vê que tem perspectiva de taxa Selic lá na casa dos 7,5% no final de 2021. E o que vai acontecer? Se a Selic estiver lá na casa de 7,5%, é provável que a gente tenha um CDI de 7,4%. E aí 7,4%, enquanto você tem uma remuneração de 7% ao ano, aí já muda de figura, você vai ter aí 94% do CDI. Então, investimentos pré-fixados você não compara com o CDI, beleza? Porque lá você tem, de repente, 10% ao ano. Olha só, eu tô tendo uma remuneração de 200% aqui da taxa CDI, maravilhoso. Aí vai chegar, a Selic vai lá para 7%, quanto você está tendo de remuneração? 135%. Se a Selic subir mais, e se a Selic for para 10%, você está tendo 10%. Se a Selic for como já foi lá na casa dos 14%, você está tendo a remuneração de 71%. E por que os títulos pré-fixados normalmente pagam um percentual bem acima da taxa Selic atualmente? Porque tem essa perspectiva de que a Selic vai subir. Então você encontra títulos pagando 10% ao ano. Mas não é 200% do CDI, porque quando o CDI subir, se subir, você não vai ter uma remuneração ascendente aqui, ela vai manter-se nos 10%, porque é uma característica dos investimentos pré-fixados, beleza? E aí agora a gente vem aqui para outra tela, que vai ser a tela onde eu mostro, para relembrar aqui, a tabela regressiva dos investimentos. Então, sempre que você faz um investimento num CDB, por exemplo, que tem um percentual atrelado ao CDI, você tem que lembrar dessa tabela regressiva do imposto de renda, que pode ser alterada aí, dependendo da proposta de reforma tributária
do que for alterado nela, talvez esses investimentos tenham uma única alíquota que seria de 15%. Isso ainda está para ser alterado. Eu vou trazendo aqui no canal as atualizações aí dessa perspectiva de alteração da reforma, então aproveite e se inscreve aqui. Se você estiver gostando, deixe seu like que ajuda bastante o canal. E aí, para relembrar, se você investe hoje, daqui a 180 dias resgata, 6 meses, você tem aí num CDB uma rentabilidade que vai ser decrescida da alíquota de imposto de renda, que é 22,5%. Aí vamos supor que você investiu R$1.000 e teve uma rentabilidade de R$30, certo? O imposto vem somente em cima da sua rentabilidade, né? E aí, por exemplo, tendo aqui um imposto de 22,5%, até se você não souber fazer essa conta, a gente faz da seguinte forma: pega o valor, os R$30, e você vai multiplicar pela seguinte fórmula, que vai ser 1 menos a taxa do imposto, que é 22,5%. E aí dá o Enter, você vai ver que a rentabilidade líquida seria 23,25%. Aqui no caso de você ter uma rentabilidade que vai ter um imposto de renda de 22,5%. Se o imposto fosse lá para baixo, acima de 2 anos, né? Aqui você deixou mais de 2 anos, o imposto é 15%. Você teria uma rentabilidade líquida um pouco acima aqui de 25,50%. Aí descendo aqui, eu trouxe uma simulação que eu fiz. E também vamos primeiro aqui para este quadro do lado. Aqui a taxa Selic hoje está em 5,25, CDI aí 1 ponto percentual abaixo em 5,15. Isto ao ano em termos mensais 0,43 para Selic e 0,42% ao mês para a taxa do CDI. E o que vem acontecendo esses tempos aí? Tem muitas campanhas de marketing de algumas corretoras, de algumas carteiras digitais que estão oferecendo aí 200% do CDI em aplicações que têm um prazo de vencimento, né? Nunca é uma aplicação que você coloca lá e vai ficar de eterno. Um dia que tiver CDI de 10%, você não vai ter uma rentabilidade de 200% dos 10%, que daria aí 20%. Tem sempre esse viés aí de um curto prazo, né? De um investimento que vai durar, por exemplo, 3 meses. E o que acontece? Esse investimento que tem um vencimento de 3 meses, ele te obriga a entrar naquela alíquota ali de 22,5%. Você está obrigado a essa alíquota porque é um investimento que vai vencer em 3 meses, a rentabilidade que você tiver ali vai ser decrescida automaticamente do imposto de renda lá nos 22,5%. Isso é um problema? E aí que eu fiz essa conta, porque pode muito bem não ser um problema. Se a gente vê que um investimento lá que está te pagando 200% do CDI, qual que é a simulação? Você investiu R$1.000, 200% do CDI, ao mês aqui vai dar 0,84%, por 3 meses aqui é capitalizado, tá? Nunca vai ser você pegar o 0,84 e multiplicar por 3, você teria aqui 2,51, só que na verdade 2,54, valores pequenos assim fica até pequena a conta, mas nunca é multiplicando por 3, tá? A conta é capitalizada. Então, 2,54%. Bruto, você teria 25,37% de rentabilidade e líquido 19,66%. No imposto de renda de 22,5%. E aí, qual que é a conta? Ele está me obrigando aí a resgatar o investimento em 3 meses, vai me forçar a taxa de 22,5%. Mas aí você faz a conta, se a taxa fosse de 15%, para você ter a mesma rentabilidade dos 19,66, quanto teria que ser a sua rentabilidade em termos de CDI? Ao invés dos 200%, você precisaria de 182, ou seja, uma taxa que está bem acima do que você vê de remuneração a longo prazo, a médio prazo, para investimentos pós-fixados atrelados ao CDI. Então a questão toda é que os 200% do CDI que você recebe lá no investimento, numa carteira digital, ou então numa corretora ou num banco de repente que tem esse investimento, ele não é um problema ter um prazo de vencimento curto, porque mesmo tendo um prazo de vencimento curto, você entrando no imposto de renda na maior alíquota, para você ter isso aí no longo prazo, você teria que ter 182% de remuneração do CDI, que é uma coisa também bem difícil de encontrar para você ter garantida. E aqui um outro ponto sobre investimentos atrelados ao CDI é esse que eu trago aqui embaixo. Como é que você compara os investimentos que são atrelados ao CDI, que têm imposto de renda, com investimentos atrelados ao CDI que não têm imposto de renda? E a resposta é o Gross Up, que é aqui uma conta que eu já vou te explicar como é que faz. Mas antes, é sempre importante a gente lembrar, quando a gente fala sobre comparar investimentos, você tem que comparar investimentos que são similares. Você não pega aquele fundo lá que é super conservador de renda fixa, que tem operação compromissada, investimento em Tesouro Selic, e compara com um fundo multimercado, tá? Porque isso não faz sentido. São riscos bem diferentes que você está tendo aí nos investimentos, então compara sempre investimentos com riscos semelhantes. Isso aí faz toda a diferença e isso é muito importante para você tomar decisões acertadas.
porque você vai diversificar a sua carteira, então vai ter uma parte com risco, vai ter uma parte com menos risco, então você tem que saber comparar isso sopesando aí os pesos, que muitas vezes você vai ter que olhar primeiro para o risco antes de falar que os investimentos podem ser comparados. E aqui, como é que a gente compara investimentos que têm imposto de renda com investimentos que não têm imposto de renda? É a conta do Gross Up. E a gente faz o seguinte, a gente tem lá um investimento que te paga 120% do CDI que está 5 e 15%. Aqui em termos anuais, né? Então ele te paga 120% de 5 e 15, que vai ser igual a 6,18% ao ano. E vamos lá, como é que eu sei qual que seria o percentual do CDI equivalente ao 120 para um investimento que não tem imposto de renda? Para fazer essa conta, a gente tem que lembrar da tabela regressiva, essa que está aqui em cima, porque eu vou comparar investimentos com imposto de renda, mas eu tenho que saber qual que é o prazo do resgate. Se eu resgatar até os 6 meses, vai ser 22,5%. Se eu resgatar lá depois de 2 anos, 15%. Então a gente faz a conta da seguinte forma. A gente considera aqui, por exemplo, 22,5%, certo? Vamos colocar aqui também os 20%, também os 17,5% e os 15% por final, beleza? E aí o que aconteceria? A gente teria aqui 6,18%, só que a gente tem que tirar os 22,5%, então este cara aqui, o 6,18, a gente vai multiplicar por aquela fórmula novamente, que é 1 menos a taxa do imposto de renda. Então vamos chegar aqui numa rentabilidade líquida de 4,79, se fosse em 22,5. Se a gente estivesse falando aí de 20%, seria 4,94, 5,10 com 17,5, 5,25 com 15% de imposto de renda. E sabendo dessas rentabilidades líquidas aqui, a gente consegue fazer a conta inversa. Se a gente tem um CDI de 5 e 15%, quantos por cento que representa estes 4,79? Aí aqui a questão é 4,79, que eu divido por os 5 e 15%, a gente vai ver que se equivaleria aqui a taxas de 93% do CDI até taxas de 102% do CDI sem imposto de renda. E quando que você usa essa conta? Você está olhando aqui um CDB que tem um imposto de renda. A gente compara CDB, por exemplo, com LCA, letra de crédito do agronegócio, então letra de crédito imobiliário, ou de repente debêntures incentivadas que estejam atreladas ao CDI. São investimentos que não têm o imposto de renda. E para você fazer essa comparação, você tem que olhar para qual seria a rentabilidade líquida do investimento que tem imposto de renda, retirando aqui o imposto de renda da rentabilidade e depois fazendo a comparação da rentabilidade líquida com o CDI. Então seria esta a realidade, a gente pegaria aqui os 4,79, que é a rentabilidade líquida de um investimento que teve lá 22,5% de imposto de renda, e compara esses 4,79 com os 5,15, que é o CDI. A gente vai ver que é 93% do CDI, ou seja, o que esse número significa? Um LCA que te paga 93% do CDI se equivale a um investimento que tem imposto de renda, como por exemplo um CDB, que te pague 120% do CDI se você resgatar o CDB em 6 meses. Você entraria na alíquota de 22,5%. Se você leva o seu CDB lá para mais de 2 anos, entraria na alíquota dos 15%. Um LCA, para ter a mesma rentabilidade deste CDI de 120%, o LCA teria que te pagar 102% do CDI. E essa é a conta. Então, recapitulando de uma forma bem simples, a gente pega o percentual em cima do CDI e faz a conta. Aqui, por exemplo, 6,18%. E a gente tira o imposto de renda desta rentabilidade aqui para ver qual que é a rentabilidade líquida. E aí, como é que é a fórmula? A gente pega a rentabilidade bruta e multiplica por 1 menos a taxa do imposto de renda, que foi o 22,5. Aí a gente chega aqui em 4,79 e a gente compara esses 4,79 com o CDI, que é de 5,15, e aí a gente vê que é 93% do CDI a rentabilidade que você teria que ter em um investimento que não tem imposto de renda para você ter rentabilidade equivalente aos 120% do CDI no investimento com imposto de renda. E aí mais duas questões para a gente fechar o vídeo. Primeiro, você olha bem para os seus investimentos que estão atrelados ao CDI, se por exemplo é um CDB e ele tem garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que é o próximo vídeo que eu já vou soltar. Aproveita, se inscreve aqui no canal e deixe seu like se você estiver gostando e não perde o próximo vídeo. E esta questão do FGC é importante porque ele é um seguro.
Como eu falei no começo do vídeo, você empresta para o governo, você tem a garantia soberana da União que vai te pagar este retorno. Você empresta para um banco, qual que é a garantia mesmo que você tem? A garantia é o banco quebrar, e é um problema. Quando você tem a FGC, você mitiga esse problema. Só que o FGC não é a coisa mais importante do investimento, isso que você também tem que lembrar. Você tem que olhar todas as características dos investimentos, prazo de carência, prazo de resgate, qual vai ser a rentabilidade dele e qual que é o risco. Dá uma olhada no banco, se você conhece um banco, por exemplo, quando você está olhando para um CDB, se você nunca ouviu falar, porque é raro, mas acontece, de um banco entrar em insolvência e você acabar tendo que ir lá, bater na porta do FGC para recuperar seu dinheiro de volta. Então observe todas as características antes de investir e lembre sempre de diversificar seus investimentos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!